Vida. Oferecimento Home Care Unifísio. 24 horas de atenção humanizada. Doutora Ana Moema, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Olá, boa tarde, obrigada. É sempre importante trazer essa discussão, porque as pessoas sabem que, e às vezes até lugar comum, sobre a importância de manter um ambiente saudável na família. Mas na hora de colocar isso em prática, muitas pessoas se perdem, não sabem por onde começar e o que fazer. Então pergunto, a quem cabe a responsabilidade de proteger esse ambiente? Bom, a responsabilidade, ela é de todos, né? Então, o mais importante é a gente entender que o ambiente familiar, ele deve ser um ambiente seguro. Ele deve ser um ambiente seguro para a expressão dos sentimentos, para a regulação, para o acolhimento das emoções. E ele deve ser um ambiente também onde eu consiga trazer, expressar e fazer uma regulação emocional. Tá. Deixa eu tentar entender então. É um lugar onde eu posso estar à vontade, onde eu posso falar o que eu quiser expressar. E a senhora fala sobre acolhimento. O que significa isso? Todos na minha família precisam entender o que eu estou sentindo? Bom, boa colocação. Não é o que eu posso falar o que eu quiser, mas onde eu devo aprender a falar sobre o que eu sinto e sobre o que eu quero falar. Existe uma diferença entre eu falar o que eu quero e eu aprender a falar sobre o que eu quero. Então, isso é aprender a falar sobre emoções. Existe, claro, um papel mais maduro dos pais, dos responsáveis, das pessoas que representam ali esses adultos ou chefes de famílias, de ajudar as crianças e os adolescentes nesse papel. Quando eu falo sobre aprender e quando eu falo sobre o acolhimento, também a importância da família, ela ser um ambiente onde ela recebe essas questões emocionais da criança, do adolescente, e também ensina crianças e adolescentes que os adultos, que os idosos também vivenciam as suas questões emocionais e elas também precisam ser faladas e respeitadas. Falar e regular emoções é aprender que o diálogo ele deve ser um diálogo assertivo, onde as pessoas falam de forma respeitosa sobre aquilo que elas sentem, sem elas serem reprimidas, sem elas serem cortadas, sem elas serem bloqueadas das suas expressões de sentimentos. Criar esse ambiente seguro, esse ambiente acolhedor para as emoções dentro do seio familiar é também uma forma de garantir que essas pessoas, as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos, eles tenham ali dentro daquele ambiente um ambiente seguro para eles falarem, para eles trazerem, para eles se colocarem de repente em situações de vulnerabilidade, que eles possam viver em outros ambientes externos. Demonstrar fragilidades em casa precisa ser uma coisa normal e aceitável. Precisa ser uma coisa normal e aceitável, não só em casa, mas aprender essa compreensão em casa para as outras vivências. Transportar para outros ambientes. Interessante. Agora, de que tipo de sentimentos nós estamos falando? Que tipo de sentimentos devem ser estimulados, serem tratados em casa por todos? Todos os sentimentos. Quais aqueles que são mais emergencialmente necessários? Eu acho que é importante a gente falar e abrir a possibilidade de falar sobre os nossos medos, sobre as nossas expectativas, sobre as nossas ansiedades, sobre os nossos receios e ter dentro desse ambiente pessoas que entendam que a gente vai ter essas vulnerabilidades, que essas vulnerabilidades elas fazem parte do viver e que me ensinam a lidar com essas vulnerabilidades. Ao invés de haver uma repressão, de repente, com medo, com ansiedade, mas entender que existe a possibilidade de se fazer um diálogo, de se fazer um olhar, uma alternativa para lidar com essas expectativas. Agora sim, Joelson, nós estamos falando de famílias, eu não estou falando de profissionais, eu estou falando de pessoas que vivenciam essas mesmas emoções em medidas iguais e que trazem consigo ali as suas histórias, as suas marcas e também as suas fragilidades. E é por isso que é tão importante entender que esse diálogo ele deve ser leve, ele deve ser agradável, ele deve ser cotidiano. Conversar, dialogar em família e falar sobre sentimentos não precisa ser um evento. Certo. Agora, se você tocou num ponto que eu considero importante e pode ajudar muita gente, é que muitas vezes você tem sentimentos, você tem medo, todo mundo tem, né? Incertezas. E aí você tem que aprender a ouvir o sentimento dos outros. Como reagir a eles, sabendo que você está recebendo essa informação também tem medo. Como saber ajudar sem ser um especialista? Ótimo, perfeito. A melhor forma da gente lidar com o sentimento do outro, quando eu não sou um profissional e quando eu não sou alguém preparado para entender ou para compreender todas as questões que envolvem sentimentos, é entender que dor não se compara.
nenhuma dor, nenhum sentimento se compara. Então, eu não posso colocar o seu sentimento na minha régua, eu não posso comparar o seu sentimento na minha vivência. Então, eu respeito o sentimento no momento em que eu compreendo que a sua vivência é sua e eu preciso apenas tentar compreender e te direcionar, caso seja um sentimento que seja que cause algum tipo de comprometimento na sua vida social, na sua vida familiar, nas suas questões cotidianas. Aí é o momento da família ter um alerta e dizer, opa, esse sentimento é um sentimento que não dá para a gente lidar mais no meio familiar. Ele é um sentimento que precisa de um auxílio, que precisa de um direcionamento profissional. E o risco das dicas? Explico. Você tem um problema pessoal, um drama, você compartilha comigo e eu quero ser uma espécie de coach para você. Não, você tem que fazer assim. No ambiente familiar, geralmente isso gera uma certa também intimidade, irmãos que dão dicas um para o outro nesse sentido. Até que ponto isso é um problema? E até que ponto isso é normal e tem que ser naturalizado? Pronto. É normal até o ponto que eu falo, compartilhando sobre a minha experiência. Então, quando eu falo só, eu vivenciei dessa forma, eu passei por uma situação, agora no momento em que eu começo a te direcionar, te dizer, você tem que fazer porque eu fiz assim, aí eu começo realmente a te colocar dentro de uma escala e de um parâmetro, de um olhar que não é seu, é meu. E às vezes o olhar externo, ele não é o mesmo olhar de quem está vivendo. Entendi. Então, a dica, o que serviu para um não serve para outro. Nem sempre. Nem sempre serve. Serve, às vezes, como um olhar, como uma reflexão, como uma forma de identificação para pessoas que não são profissionais, né? Agora, falando em família também, geralmente, isso é muito comum, há uma divisão de papéis e de personagens dentro da família. Então, o pai é o cara que tem o papel de prover e, portanto, não posso demonstrar emoções nem tenho tempo para as suas emoções. Converse com sua mãe. Esse tipo de questão se resolve de que jeito? Se resolve a partir do entendimento de que esses papéis eles são complementares. Apesar de a definição de papéis dentro de uma estrutura hierárquica familiar ser muito importante. Hoje em dia, a gente não entende que os papéis são tão definidos claramente, de quem é o provedor, de quem é o que acolhe. Hoje, as famílias elas têm configurações diversas. Sim. Hoje, tem famílias onde são compostas por mãe e avós, por tios, por filhos, por sobrinhos, todo mundo junto. Mas é importante, muito importante, que dentro do ambiente familiar fique claro esses papéis. Agora, os papéis, como eu disse, eles são complementares. Eles não são estruturados para que ninguém reprima ninguém, para que ninguém sufoque ninguém. Eles são definidos para que essa família, enquanto uma instituição, ela funcione, onde haja ali um direcionamento, onde haja ali uma figura de proteção, de cuidado, de amparo. E lembrando que essas pessoas que também representam amparo, cuidado e provimento, são pessoas que também têm questões emocionais que precisam ser cuidadas. E desprezar os aspectos emocionais é o que muitas vezes leva essas estruturas a um nível de adoecimento. Porque quando eu excluo os aspectos emocionais dos diálogos familiares, das relações familiares, das construções, dos momentos em família, eu possivelmente posso estar potencializando ali um silêncio que muitas vezes é acumulador, é um silêncio que cala, que abafa emoções e que pode, em algum momento, gerar algum nível de adoecimento. E até gerar, por exemplo, explosões de comportamentos repentinos que surpreendem as pessoas, ou de violência, ou, enfim, isso também é possível? Sim, é possível, é possível. E aí as famílias precisam estar alertas a esses sinais também, né? Aos sinais de isolamentos, de agressividade que já se demonstram, né? Em qualquer um dos membros, né? E buscar sempre um amparo profissional quando necessário para essa regulação. Doutora Ana Moema, a senhora acha que a sociedade está sendo treinada, preparada para ser escuta? Numa sociedade em que todo mundo quer ter voz, nós estamos preparando bons escutadores? E aí eu já estendo um pouco fora até do próprio ambiente familiar? Bom, eu acredito assim, que nós temos vivido um momento de um fortalecimento da construção de uma cultura de saúde mental. Nós já vivemos um momento onde essa saúde mental ela era muito menos validada, falada, explicada. Então, nós ainda estamos vindo do reflexo desse momento. Ou seja, nós temos ainda muita dificuldade em relação a ouvir o que o outro sente, a compreender os sentimentos de fragilidade, de vulnerabilidade como parte do viver. Então, geralmente, quando alguém fala sobre sofrimento, sobre algum sentimento desconfortável, a tendência é dizer, mas não sinta isso, passe por cima disso, você é forte, sem entender, sem compreender que esses sentimentos são parte do nosso viver. Eu acredito muito numa geração melhor.
Eu acredito muito numa geração de crianças que escuta mais sobre saúde mental, que escuta mais sobre compreensão, sobre integração, sobre respeito. Então, eu acho que no futuro nós teremos uma geração que vai conseguir lidar melhor com o sentimento do outro, com essa consciência social, que é esse respeito e essa validação das emoções das outras pessoas, mas nós ainda estamos num momento de fragilidade em relação a isso. E é muito importante a gente entender que o ouvir sentimento, ele não é uma necessidade de respostas. Muitas vezes, quando alguém te procura e deseja falar com você, ela não está te buscando, querendo uma resposta. Quer que você resolva para ela. Isso, ela não quer que você diga o que ela tem que fazer. Muitas vezes ela quer um acolhimento, ela quer ser ouvida, ela quer que alguém pare um momento e olhe com atenção para aquilo que ela está vivenciando e dizendo sobre as suas emoções. Agora, por que o acolhimento é tão importante se o problema ele é real? O acolhimento, ele é um momento onde eu reforço a importância e a verdade desse sentimento. É exatamente isso. Quando eu faço o acolhimento, eu estou dizendo para o outro assim, eu estou entendendo que o seu sentimento é real. É isso que o acolhimento significa. Isso ajuda? Ajuda nessa concepção, nessa percepção e também no direcionamento de uma busca e de um auxílio profissional, quando necessário. E em muitos momentos é necessário. Em muitos momentos da vida, todos nós vamos nos deparar com sentimentos ou com situações individuais ou familiares que a gente não vai conseguir lidar sozinho. E ter essa percepção e ter alguém que me ajude nessa compreensão, às vezes, é muito importante. Então, é por isso que acolher é talvez o maior desafio que nós temos assim, nas relações familiares e sociais em relação ao sentimento dos outros. E não é resolver, é entender e validar como verdade. Acolher, então, é isso. Entender, ouvir, validar como verdade. Isso. Não querer tirar da cabeça daquela pessoa que aquilo não existe. Ou tratar como, isso é uma coisa que você tira da sua cabeça, esquece, é besteira. Não é besteira. Para finalizar, doutora, e a gente conversaria muito sobre esse assunto aqui no Jornal do Piauí, de que maneira a senhora falaria para pessoas que fazem parte de núcleos familiares diversos, que estão assistindo a gente agora, mas que não têm esse exercício de acolhimento e escuta, que às vezes nem exercita tão bem o diálogo nesses dias corridos que costumam viver? Qual é o ponto de partida para estimular dentro de casa que as pessoas compartilhem sentimentos? Ótimo, muito bom. Então, assim, eu diria para as famílias que nos escutam, para as pessoas que estão ouvindo, tenham momentos de leveza, tenham momentos onde vocês vivem as relações sem estarem resolvendo ou planejando alguma coisa, mas momentos onde vocês fazem algo juntos, simples, plantam uma muda, fazem um bolo, sentam à mesa para tomar um café, conversem sobre temas, perguntem como os outros se sentem, perguntem sobre os sonhos, perguntem sobre os medos, perguntem sobre quais os planos para esse dia, como foi esse dia, e deixem e criem esse ambiente para que as pessoas se sintam à vontade, confortáveis, para ouvir, para falar sobre o que sente, para também acolher e aprender a lidar com as emoções das outras pessoas. As nossas relações e esse diálogo, ele deve acontecer no dia a dia. Não precisa ser um evento, como eu falei, um evento marcado, importante, importante no sentido de algo programado. Tem que marcar acontecer no isso. sábado para chamar aquela para conversar a respeito disso. Isso, deve ser cotidiano. Doutora Ana, obrigado pela participação aqui com a gente, doutora Ana Moema, obrigado pela participação no Jornal do Piauí. É muito importante ter essa conversa com você. Eu agradeço. Muito obrigado.